Olá, boa tarde a todos. Então, o trabalho que eu estou apresentando é sobre o elevado presidente João Goulart, que antes se chamava presidente Costa e Silva, que é o Minhocão, em São Paulo. Para quem não conhece, o Minhocão tem a intenção de unir a Zona Leste com a Oeste, tem 3,5 km. Foi construído pelo Paulo Maluf, que era prefeito, na época, prefeito biônico de São Paulo. Foi inaugurado em janeiro de 1971, ou seja, vai completar 50 anos agora, no próximo janeiro. E são 50 anos de polêmicas, porque assim, a Avenida São João, era uma avenida chique, era um lugar de muita cultura, era um reduto da boemia também, e tudo isso se transformou com a construção do Minhocão. E assim, o que é muito intrigante, assim, ele passa a 5 metros dos prédios do lado, e assim, eu fico tentando imaginar o que é a vida desses moradores do entorno do Minhocão. O Minhocão tem um fluxo assim, de 80 mil veículos por dia. À noite e aos finais de semana, ele fica fechado para os carros e é um espaço de lazer para as pessoas. Assim, tem de tudo, gente tomando sol, passeando com cachorro, bike, skate, tudo, feirinhas acontecem. Enfim, é um espaço de lazer já instaurado. Todos os moradores da região e também quem não é, vai para lá. E assim, eu sempre me atraiu esse espaço e eu, de repente, resolvi fazer esse trabalho e me concentrar nas janelas. E assim, o intuito era não mostrar exatamente os moradores, mas os vestígios que essas pessoas deixam nas suas janelas, nas suas varandas, para a gente poder ter uma fantasia. Quem mora aqui? Né? Ou se aparecem as pessoas, apenas os fragmentos, porque é tão invasivo, é tudo. Essas pessoas são invadidas o tempo todo por barulho, poluição, e depois pela curiosidade das pessoas, né? Que daí estão lá no fim de semana. Eu tentei assim só então pegar os vestígios para construir uma fantasia desses moradores, né? E assim, esse trabalho já, na verdade, está encerrado. Eu fiz por mais de 3 anos, porque assim não era sempre fácil encontrar imagens interessantes, e ele já foi exposto, e também virou um livro que foi lançado um ano atrás pela editora Origem. Enfim, seria isso, assim, esse trabalho. Meu trabalho é bastante urbano. Se vocês tiverem interesse em conhecer outros trabalhos meus, tem o meu site, né? Que, enfim, seria isso, assim. Eu me inspirei bastante, assim, porque é tão incrível um espaço, um viaduto tão inóspito, né? Ser rodeado por tanta vida assim tão colorida, né? E eu acho que uma inspiração para mim foi o trabalho da
da Ana Mariani, de fachadas, né? Como uma catalogação de fachadas. E também o trabalho do Júlio Bittencourt, que ele fez do edifício Prestes Maia, em São Paulo. É um joelho, sabe? Então, são fragmentos das pessoas para não invadir demais, né? Não foi fácil. Às vezes, as pessoas me viam fotografando, eu tentava ser o mais discreta possível, mas, claro, alguns fecharam a janela para mim, enfim. Mas eu acho muito interessante ver como as pessoas moram, e eu acho que agora também esse trabalho já terminou bastante antes da pandemia, mas eu acho que adquiriu mais uma camada, porque durante a pandemia, todo mundo em casa, passou a olhar para os vizinhos e tentar perceber a vida do outro também, né? Que é sempre muito interessante. Daniela, parabéns também pelo trabalho. Interessante, você está respondendo uma série de perguntas que eu estava fazendo, porque eu fiquei muito curiosa olhando o seu trabalho, como é que ela conseguiu esse ângulo perfeito, né, horizontalidade perfeita em tantas janelas. E aí eu ficava imaginando, ela em quantos prédios ela foi para conseguir todas no mesmo ângulo, né, de uma altura exatamente criando um ângulo reto, vamos dizer assim, uma horizontalidade perfeita. Agora que eu compreendi quando você disse que é o Milcão. O que chamou muita atenção assim no seu trabalho, olhando só o portfólio, sem ter todas essas informações que você colocou agora, foi a radicalidade, né, da imagem como elemento que constitui a narrativa, né? É interessante, conforme eu fui olhando o seu trabalho, meu cérebro ficou em silêncio. Parei de pensar, de raciocinar verbalmente, vamos dizer assim. E eu comecei a olhar as imagens pela imagem mesmo, né? Interessante isso, porque existem trabalhos que despertam a mente da gente para pensar, né? Pensar verbalmente, eu estou dizendo. E o seu desperta para um pensamento visual muito interessante. Existe um silêncio muito grande ali naquele trabalho e é uma coisa assim impressionante. É como se a vida daquelas janelas, né, que no caso as pessoas que têm os vestígios das pessoas nas janelas, elas como se tivesse um silêncio profundo, como se elas estivessem paradas assim, no tempo e no espaço. É muito interessante assim. Muito poucas imagens têm uma sensação de movimento, raríssimas assim, mais quando estão os cachorros, na verdade. Mas de um modo geral, mas mesmo os cachorros, né, eles são quase uma estátua ali. Então eu fiquei muito assim muito instigada com essa coisa dessa radicalidade, né, da estrutura narrativa visual por excelência, né? E para poder absorver as imagens, essa leitura é uma leitura bastante visual, né? Essa coisa das linhas horizontais e de todas as imagens serem quadradas também, eu acho que foi muito coerente, né? A forma com a poética, o fato delas serem quadradas, as imagens, né? E, por exemplo, se essas mesmas imagens não tivessem as linhas perfeitamente retas, tivesse qualquer tipo de angulação ou de inclinação, teriam outras mensagens, outras imagens, né? Então, eu acho que você conseguiu esse amarrio muito forte, né? E os elementos assim que destacou para mim, não? O improviso,
a precariedade, a solidão, o urbano ressequido. E é interessante que o seu trabalho ele não tem uma carga dramática, né? Ele também não tem um juízo de valores, né? E sempre as coisas são representadas, né? Através desses objetos, desses pequenos indícios. Então, eu achei muito interessante o trabalho. E agora você completando que isso se passa no Minhocão, eu acho assim um depoimento artístico muito forte, né? Sobre esse tipo de situação que é imposta, né, para pessoas que já viviam lá, que quando foram morar nessa região, o Minhocão não existia, e, no entanto, foi algo colocado, né, num governo de ditadura, né, ele era um prefeito biônico, você impor aquilo. E a coisa de você não retratar o Minhocão hora nenhuma também é muito interessante, né? Essa radicalidade de você não localizar aonde fica. Eu não tinha a menor ideia, em nenhum momento me ocorreu o seu Minhocão. Eu fiquei muito curiosa. Em quantos prédios você havia subido, né? Para conseguir aquele ângulo. Então, muito interessante, eu gostei bastante do seu trabalho. Parabéns. Olá, Daniela. Massa demais o trabalho, também gostei muito e como Isabel falou, acho que a sua apresentação já respondeu algumas dúvidas, algumas perguntas que eu tinha, entre elas isso, assim, né? Esse acesso às janelas. Eu gosto muito dessa abordagem mais formal, assim, né? De composição, das linhas, das cores, né? Tem um trabalho de cor, assim, muito forte. E isso me interessa muito, assim, me faz entrar, assim, né? Olhar essa sequência de imagens com outro gosto, assim. E ao mesmo tempo que janela é um tema muito frequente na fotografia, né? Tem uma relação muito forte com a fotografia. A própria fotografia mesmo como ideia de janela para o mundo, esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu curti nesse trabalho é que é como se você ficasse, né, no plano da janela em si, assim. Não se trata tanto do que acontece dentro da janela, essa moldura da própria janela e assim uma profundidade pequena, né? Um pouco mais à frente, um pouco mais dentro, mas assim não é essa passagem, sabe, que está em jogo. É muito mais esse universo que está acontecendo ali mesmo, naquele plano. Então eu achei isso muito interessante, você ter conseguido isso em tantas janelas que, embora tenham assim uma certa proximidade, né, de arquitetura, de detalhes, assim, que fala um pouco de uma certa época e está explicado, né, porque ao mesmo tempo tem uma diversidade enorme, né, de cores, de elementos, de estilos. Então eu gostei muito. Se de repente quando tem as roupas, né, ou esses objetos que a gente já está mais acostumado a ver na janela, como plantas, varal, etc., né, roupas penduradas, tem ali uma diversidade, mas tem certas construções que já trazem um mistério, já trazem, sei lá, uma quase algo surreal, né? Na combinação dos elementos, como as cadeiras ali fincadas nos vasos, não sei, ou essa daí que está passando agora, né? Que está assim estendido ali uma toalha, uma colcha, não sei, mas assim a forma dela é uma forma que não é tão comum, né? Ou comum a que tem, como se a pessoa tivesse levantado uma parede e a gente vê, né, o lado avesso assim do tijolo. Enfim, tem certas construções e que aí me chamam muito a atenção, principalmente acho que tem pessoas, né? A maioria não aparece gente, mas quando aparece, aparece como você comentou, um pedaço de gente, ou aquela que eu acho super intrigante, que é a dos retratos do menino. Assim. Tem duas fotos, né, de um mesmo rapaz, uma mesma criança, e que quando você bate o olho ali, aquela ali te tira um pouco
do lugar, assim, né? Te dá um estranhamento, assim. Quem é essa pessoa duplicada que eu estou vendo aqui, né? Inclusive até uma que eu até nesse conjunto eu acho que ela acaba, ó, esse cachorro, né? Esse cachorro parece que passou agora, parece gente, né? Tá ali postado ali na janela, observando o movimento lá fora, né? Inclusive, assim, nesse conjunto, eu acho que tem uma que eu acho que acaba até fugindo um pouco, porque não é nem esse pedaço de gente que a gente está vendo nessas últimas fotos, mas é uma que vem, eu acho que agora, ou depois, que é uma de uma senhora assim, deitada, que já é mais comum, né? Eu acho até que já perde um pouco a força dessa fantasia, essa daí, né? Eu acho que ela quebra um pouco. Embora brinque com as várias janelas, várias molduras, ela acaba... Pô, desses dois retratos eu acho intrigante demais, assim, né? Quando eu bati o olho, assim, você sai do lugar um pouco durante algum tempo. E aí, assim, um outro trabalho que eu me lembrei muito também quando eu vi foi o da Letícia Lampert, né? Conhecidos de Vista, em que ela faz uma relação entre moradores que estão frente a frente nos seus apartamentos e que acompanham as vidas uns dos outros, assim, mas sem se conhecer de fato, né? Então, parabéns, muito bom ter conhecido. Primeira coisa, foi muito legal ver o ensaio, porque eu morei 10 anos na Albuquerque Lins, basicamente na quadra do metrô Marechal Deodoro. Então, eu vivia o Minhocão por muito tempo. Trabalhei ali na Folha também, então era meio que o trajeto de sempre. Fiz matérias com pessoas que moravam ali, que tinha essa questão sobre a demolição ou não do Minhocão, então fotografar moradores que tinham o elevado na sua janela, assim, lembro de muitas histórias dessas. Então, para mim é muito afetivo, assim, ver essas janelas que basicamente quase todo domingo eu passeava ali no Minhocão e era muito interessante ficar na altura dessas janelas, olhar, tentando não invadir também a casa das pessoas, né? Porque tinha isso, assim, esse jogo do quanto você aceita ficar invadindo ou não o espaço do outro. Mas teve duas coisas que eu pensei aqui, anotei, algumas já foram ditas, assim, a referência do Quiroga da Letícia Lampert, eu acho que ela é perfeita, que o Conhecidos de Vista trabalha isso. E ele trabalha isso no livro, por exemplo, porque eu fiquei pensando em formato desse trabalho, né? De novo, assim, acho que eu estou me pegando nos formatos, pensando muito em como a gente apresenta eles digitalmente aqui, mas como eles se apresentam fora das plataformas. Então, você falou que ele já foi exposto, ele já foi livre, e eu fiquei pensando nas apresentações para pensar em como esses quadrados se dispõem, né? Porque, por exemplo, no caso da Letícia, ele é essa ideia de livro sanfona, lá, esse livro sanfonado Leporello, que é aquele que vai abrindo inteiro, e que eu pensei que se ele talvez fosse isso, ele teria uma conexão muito grande com esse caminhar ao longo do Minhocão, né? Que são esses 3,5 km que ele se estende. Então, nessa parte de você vai vendo uma depois da outra e abrindo isso, talvez fosse uma forma super interessante de ter isso impresso, que você vai abrindo e transcorrendo essa visão lateral que ele te dá, né, assim, de uma paisagem ao comprido. Ao mesmo tempo, também montar esses quadradinhos todos como um grande edifício, um em cima da outra, também daria um jogo muito interessante, que é um pouco do que o Júlio fez no 911, que era o ensaio esse do Prestes Maia, mas que aí estabeleceria uma outra relação pelas cores mesmo, que o 911 ali do Júlio, ele é muito mais fechado e carregado, né, era aquele tratamento bem dramático, assim, daquele lavado e o preto muito presente que fechava todas aquelas imagens e criava um prédio quase assombração, assim, quando ali no Minhocão, como tudo é muito colorido, acho que os prédios trabalham outra relação nas imagens, né? E aí vem a pergunta, assim, se essa ausência humana, né, ou não tão presente como um retrato de alguém na janela, por exemplo, se isso é realmente uma estratégia ou se muitas vezes, e eu me via nisso por estar ali, então dessa coisa da invasão que eu falei, ou se ela é quase que uma zona de não conflito, de não querer tomar a janela na cara, sabe? De tipo, e se eu aponto a câmera para um lugar, essa pessoa fecha essa janela, essa invasão, então como é que isso se dá?
porque me interessa muito também a característica de voyeurismo que o trabalho tem da gente olhar para dentro da casa do outro, né? Independentemente da pessoa estar ali ou não, a gente está assumindo esse papel de voyeur de tá, então eu olho para cá, olho para sua casa e olho lá para dentro, vejo o que tem lá dentro, né? Se tá a pessoa ou não, isso vai estabelecer uma relação maior ou não desse voyeur, se o voyeur procura a pessoa, procura as coisas da pessoa, né? E aí me lembrei de um trabalho de uma fotógrafa japonesa que se chama Shizuka Yokomizo, depois eu coloco ali, que se chama Dear Stranger. E é um trabalho que ela fez em vários países, nos quais ela mapeava casas que tinham janela para a rua nessa altura do minhocão, só que sem necessitar do minhocão. Então ela ia nas casas e botava sempre uma cartinha, assim, que era sempre a mesma, assim, que era Dear Stranger. Então ela só preenchia os dados da pessoa, tá? Então era querido estranho. Eu estou fazendo fotos nessa sua cidade e quero fazer um retrato seu amanhã às 8 da noite. Então são janelas, sempre faço isso pela janela, então ela bota o tripé, fotografa a pessoa dentro da casa dela. Então se você aceita ser fotografado, esteja nesse lugar amanhã com a luz acesa. Eu vou ficar das 8 às 8h15, vou fotografar e depois vou continuar, e a gente vai continuar sendo estranho. Então era sempre isso, tipo, a ideia era ou você permitia ou não aqueles retratos. E aí na exposição e no livro que ela lançou, apareciam esses retratos, então, das pessoas na janela, olhando. Tem gente que está no telefone, tem gente que está, dependendo de como era a situação ali, então elas posavam, aceitavam, e aí as imagens estavam ali. Mas não existia nenhuma foto da Shizuka com a janela fechada, e isso me incomodava também, que era, tá, ela nunca tomou um não nesse trabalho, assim, por que ela, se alguém, porque ela dizia na carta, se você não quer ser fotografado, só deixa a janela fechada, eu vou entender isso como um não. E aí eu fiquei pensando que os nãos ela não fotografava, e isso também me fazia falta, assim, que era o tomar um não fotográfico ali, o que peso isso teria dentro do trabalho dela. Bom, lembrei disso por essa relação, assim, se era o evitar um conflito ou se esse voyeurismo também podia depender dessa janela que às vezes se fecha pra gente, enfim. E acho que a única coisa que eu tinha notado era do Felipe Morosini também, que mora no Minhocão e é hoje, acho que presidente da associação Parque do Minhocão, que é o que querem fazer, não derrubar e fazer tipo um Highline, assim, New Yorker, então de ter esse espaço de lazer contínuo na cidade. Ele defendia essa ideia e ele fotografa, porque ele mora num prédio alto ali, ele tem um ensaio que ele fotografa muita gente usando como área de lazer a parte de fora ali, aquelas marquises, então a gente tomando banho de sol, tipo sentado nos banquinhos, e que aí estabelece essa relação direta com as pessoas, que é sempre gente nesses lugares, né? E aí eu fiquei só com isso, assim, com essa dúvida se a gente esconde as pessoas porque a gente não quer tomar um não, ou se isso era parte da estratégia mesmo, e o jogo era não mostrar essas pessoas. Eu acho que foi estratégia, sim, porque eu não queria mostrar as pessoas, eu não queria invadir demais, sabe? Tanto que eu até troquei de câmera quando eu fiz esse trabalho. Tinha uma grande e troquei por uma menor para ser o mais discreta possível. Tomei janelas fechadas, sim. Eu cheguei a tirar uma foto, a pessoa viu, fechou. Mas eu não queria esse enfrentamento. Eu queria tratar com discrição tudo isso, porque eu sentia que eu estava invadindo. Já é tão invasivo tudo. E sim, eu conheço o Felipe e ele faz muitas interferências no Minhocão também, né? Desenha flores no asfalto, frases, sim. E quanto ao livro, sim, eu pensei no Leporello. Tem aqui o livro, não sei se dá para ver. Eu pensei sim no Leporello, mas eu fiquei com medo de ser difícil de ficar abrindo. Então, foi pensado assim em ter janelas internas. Tem folhas que se abrem como janelas. Não sei se está dando para ver, mas daí são trípticos, né? Então, algumas páginas são assim, porque eu fiquei com receio. Eu conheço o livro da Cláudia Jaguaribe, que abre 2 metros.
depois é tão difícil fechar, sabe? Eu fiquei com receio. Eu conheço o livro da Letícia, eu tenho. O dela ficou bom, muito bom. E é interessante porque ela chegou a entrevistar as pessoas, entrou na casa das pessoas. E quando eu fiz a exposição, que foi na Galeria Faz, aí eles tiveram uma proposta de lançar um concurso para as pessoas tirarem fotos dos apartamentos para o Minhocão, ou de fora, se não for dos apartamentos, de onde desce, para ter o contraponto, né? Então, se chamava Contravistas do Minhocão. E no final da exposição, teve imagens das pessoas que foram selecionadas ao lado das minhas. Então, tinham as duas versões. Eu achei interessante a Isabel falar do silêncio profundo, né? Porque o Minhocão é o oposto de silêncio, né? Mas eu acho que era isso que eu queria, assim, mostrar uma outra faceta, né? E o jeito que eu conseguia ver ali a dificuldade das pessoas, né? E a opção pelo quadrado também foi através de um acaso, porque quando eu comecei a fazer, eu publiquei no Instagram, e na época eram fotografias quadradas só. E eu achei interessante porque acabava limitando, né, a visão, o enquadramento, né, ficava mais restrito. E eu achei isso que dava uma unidade ao trabalho, enfim. É isso. Eu agradeço muito os comentários e a oportunidade.